Seguimos nesse assunto agora numa conversa com o economista Carlos Macedo. Carlos, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os ouvintes da Agora CNN. Bem, Carlos, emprego é uma das últimas variáveis a reagir num processo de recuperação econômica. O dado de hoje do CAGED, ele é suficiente para afirmarmos isso, que estamos num processo de recuperação econômica? Perfeito. Bom, como você bem mencionou, o dado de emprego é um dado defasado, né? Geralmente, quando você é um empresariado, você considera o volume de vendas e as confianças para você tomar uma decisão que é estrutural, que é aumentar o seu custo fixo. Quando a gente olha os indicadores marginais de atividade e de confiança, eles estão moderando um pouco na margem. Então, a fotografia atual é bem positiva, como foi bem mencionado por vocês, né? A gente teve uma contratação de 330 mil vagas, foi melhor do que a estimativa mais otimista dos economistas, mas olhando adiante, em função da redução da confiança, dos indicadores de atividade e do aumento de juros, em função, né, da tentativa do Banco Central de controlar a inflação, a gente espera uma moderação nesse ritmo de contratação para os próximos meses, Carol. Quando você fala em moderação, Carlos, significa que seguiremos contratando, mas num ritmo menor? Perfeito, exatamente isso. Se a gente olhar os últimos 12 meses, a gente contratou 2,6 milhões de novos empregados formais, né, que é um número bem razoável. Se a gente considerar também o número de estoque, né, do que foi a massa, né, o total de trabalhadores formais hoje na economia brasileira, já ultrapassou o número pré-crise, né, que era de 38 milhões e atualmente está em 41 milhões. Mas olhando para os próximos 12 meses, o que a gente projeta aqui é de uma contratação em torno de 1,2 milhões. É um pouco menor, mas ainda é um número bem satisfatório. Você citou, eu queria detalhar mais com você, Carlos, os desafios. Quais seriam, então, esses desafios, obstáculos, para que esse crescimento na criação de vagas se mantenha numa constante e, inclusive, que ele se mantenha num ritmo mais acelerado? Perfeito. Bom, quando a gente olha para o setor da indústria, por exemplo, a gente tem uma grande ausência, né, falta de matéria-prima. Então, não adianta você contratar se você não tem a matéria-prima necessária para produzir. Então, esse é o grande entrave olhando para o setor industrial. Quando a gente vai para o setor de varejo, por exemplo, a gente tem como principal entrave a inflação. Quando a inflação fica mais alta, as pessoas vão no supermercado, vê os preços um pouco mais elevados, voltam com menos produtos. Então, naturalmente, com menor nível de vendas no setor de varejo, os atacadistas, né, os varejistas acabam contratando menos funcionários. Por outro lado, quando a gente olha a parte do setor de serviços, a gente teve uma grande abertura, né, da normalização da economia, né? Tive algumas cidades tirando máscara, você teve alguns shows acontecendo, como foi o Lollapalooza, você vai ter Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse setor que continua puxando, mas os principais entraves estão na cadeia produtiva global, em função da pandemia, mais recentemente com o conflito geopolítico, e também na inflação um pouco mais alta, que o Banco Central tem que subir os juros para controlar e normalizar. E aí, quando se fala de inflação, eu trago um outro ponto destacado há pouco pelo nosso repórter, o Jário Nascimento, que se refere à remuneração, essa qualidade do emprego. As vagas que surgem agora, Carlos, são as mesmas perdidas ao longo dos últimos anos? Perfeito, não. A gente teve uma grande perda, né, no setor de construção civil e no setor industrial. E isso vai demorar um pouco mais para ser retomado, porque depende da normalização da economia global, não é específico só do Brasil. E na margem, o que então acaba gerando emprego é o setor hoteleiro, é o setor de lazer, que agora está se recuperando nessa reabertura da economia. Então, a qualidade do emprego de salários um pouco mais baixos que afetam esse rendimento que vocês bem noticiaram. Outro fator também que afeta o rendimento é a própria inflação. Então, a gente teve ali, em termos reais, né, como vocês mencionaram, uma queda de R$60, né? Então, que dá uma queda no ano contra ano passado em torno de 3%. É difícil você conseguir repor, né, apesar do salário estar crescendo em termos nominais, mas quando você tira a inflação, o poder de compra dos brasileiros não tem essa percepção, né, de ter um aumento em função da dinâmica recente da inflação. Carlos Macedo, economista, em conversa conosco aqui no Agora CNN. Mais uma vez, Carlos, muito obrigada. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Boa noite.